Salve, meu povo, tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida, professor de História, Geografia e de Ciências da Religião, canal Entre Cruz e História, e o curso de História do Tradicionalismo Católico da Hotmart. Quero oferecer para você e seja membro do nosso canal. E este vídeo aqui é um vídeo que eu vou fazer com muita responsabilidade. Vou direto para o ponto, vou direto ao ponto. Recebi aqui um documento que se chama A Verdade... O caso do padre Nas, a verdade contra a infâmia. Quero pedir a você que seja membro do nosso canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e que, devido à honestidade intelectual que nós estamos a fazer, eu quero lhe pedir um Pix de R$1. O Pix, a chave Pix é o meu telefone. Está aqui embaixo, 22999882637. Eu quero te pedir um Pix para apoiar a iniciativa do nosso canal. Bora para o vídeo, vamos desenrolar, porque aqui, meu irmão, vamos direto ao ponto. O último vídeo eu falei, não falei nada, mas esse vídeo aqui agora, sim, eu vou falar, eu vou explicar, porque eu tenho coisas para dizer, eu tenho coisas para explicar. Você sabe que eu sou professor de História, Geografia, de Ciência, Religião, Filosofia, sou professor indo para 19 anos, e, enfim, eu tenho um compromisso com a verdade. Não é que eu seja dono da verdade, mas eu tenho o desejo sempre de ser honesto. E aí eu quero fazer algumas considerações antes que precisam ser explicadas, né? Que antes de entrar no conteúdo propriamente do vídeo, muito brevemente, mas também faz parte, né, do vídeo, mas eu preciso de uma explicação, eu quero dar essa explicação. Preciso fazer alguns esclarecimentos. Faço por honestidade intelectual, por respeito ao público do canal e também para evitar distorções maliciosas que já começaram a circular. Eu estou de férias, né? Estou em casa cuidando diariamente de 2 crianças pequenas. Quem tem filho sabe exatamente o que isso significa. Rotina intensa, atenção constante e pouco tempo disponível para se debruçar longamente sobre um conteúdo sobre polêmicas na internet. Por isso, embora eu tenha percebido há alguns dias um movimento crescente nas redes sociais, envolvendo o Mosteiro da Santa Cruz, a chamada Resistência, e o padre David Nas, eu não compreendi imediatamente a gravidade do que estava acontecendo. Afinal de contas, eu estava cuidando de questões familiares. A minha produção de vídeo agora foi muito menor. Agora, no mês de janeiro, foi muito menor, porque eu trabalho mais no período letivo do que quando eu estou fazendo vídeo. Desculpa, eu trabalho mais no período letivo e de segunda a sexta do que quando eu estou em casa, ou então final de semana, ou em férias, né? Uma esposa chama e minha mulher manda em mim, né? Vinícius, faz isso, Vinícius, faz aquilo, Vinícius, faz não sei o quê, aí tem 2 crianças, enfim. Eu estava vendo esse movimento aí, mas eu deixei passar um bom tempo porque eu não tinha condições de fazer nenhum vídeo, nada disso. Aí eu vi comentários soltos, vi insinuações, vi acusações genéricas, mas não me debrucei sobre o tema naquele primeiro momento. Mas não foi por omissão, não, né? Nem por medo ou por cálculo, mas simplesmente porque eu estava ocupado demais com questões familiares. Quando finalmente eu decidi tratar do assunto, eu me preparei. Então, separei material, li documentos, ouvi críticas, recebi zap, li relatório, vi vídeo, organizei pontos, estruturei mentalmente, escrevi todos os pontos que eu queria me debruçar, né? Tudo aquilo que deveria ser dito. No entanto, naquele momento, optei por não publicar o vídeo e fiz um outro vídeo muito oblíquo, né? Falando, onde eu falei, não falei nada, mas foi deliberado isso, né? Porque eu recebi um pedido direto de uma pessoa por quem eu tenho muito respeito, que é Dom Tomás de Aquino. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, se eu receber um pedido privado, eu não posso falar na internet, né? Esse pedido privado. Como assim? Mas, algumas coisas precisam ser ditas. E sabendo que eu não sou dono da verdade. E tudo que eu disser, você pode e deve verificar, e todas as pessoas que eu citar o nome têm amplo direito de resposta. Eu não sou dono da verdade, nada disso, tá? Eu estou apresentando apenas um ponto de vista que pode estar errado. Eu faço com desejo de honestidade intelectual, de seguir por esse caminho, de estar certo, de estar sendo
franco, mas às vezes a gente pode cometer equívoco. Por isso que eu digo que os meus vídeos, nenhum deles é uma verdade absoluta. É apenas um ponto de vista. Então, eu recebi esse pedido de forma clara, objetiva e aceitei de bom grado, e só que em silêncio. E aqui é necessário esclarecer um ponto sensível, porque já há tentativas de distorção. Eu recebi 2 vezes o áudio em privado. Inclusive, eu estava numa clínica com meu filho, né? Enfim, você sabe que a criançada hoje em dia tem uma série de demandas e recomendações e cuidados, etc., que as gerações passadas não tiveram, né? Minhas crianças são muito bem cuidadas, então eu estou sempre com ele fazendo atividade lúdica, e aqui em Itaperuna tem clínica do desenvolvimento humano, então eu estou sempre lá levando as minhas crianças por conta disso. E recebi, então, esse material. Só que eu recebi uma vez, beleza, recebi 2 vezes, beleza. Até aí, estava tranquilo, favorável. Aí eu recebi 3, 4, 5. Só que na 5ª vez, ele já estava, assim, encaminhado com frequência. Era o áudio de Dom Tomás. Ou seja, aquilo que seria privado para mim, perdeu-se antes de chegar a mim. Eu acho que isso precisa ser muito bem dito, isso precisa ser muito bem esclarecido. Me perguntaram, você vazou um áudio de Dom Tomás? Eu não. E eu tenho como provar isso, é um print no WhatsApp, enfim, isso daí é diferentes pessoas que me mandaram o áudio de Dom Tomás. Então, não fui eu que vazei, não. Já chegou para mim vazado. E eu respondi a essas pessoas também, né? Pedi, por favor, manda esse áudio para Dom Tomás, ele pediu para ele rezar por mim, enfim, e este foi o meu desejo. Aqui é necessário esclarecer um ponto sensível, né? Na 3ª vez, então, na 5ª vez, esse áudio, né? Recebi 3, 4, na 5ª vez já estava encaminhado com frequência. Aquele, né? Se você não acredita, eu te mando um print no Zap. É só você me mandar um Zap que eu te respondo com print na boa, né? Mesmo assim, respeitei o pedido de Dom Tomás. Respondi positivamente às 3 pessoas ligadas a ele, que fizeram contato, deixando claro que eu não publicaria um vídeo naquele momento. E faço questão de registrar isso para que nem alegue de forma leviana ou maliciosa que eu tenha vazado qualquer documento privado. Não vazei, não. Tá? Vazaram. Vazaram quem? Eu não sei. Não sei. Inclusive, teve uma pessoa que me mandou, você pode duvidar de mim, que eu te mando um print, que mandou uma seguinte mensagem assim, segue o áudio do momento. Segue o áudio do momento. Quer dizer, que era aquilo que estava rolando, né, nas internet aí. Falei, rapaz, que era a minha resposta, né? Então, eu não vazei nada, o material já circulava. Deixo bem claro também que eu não ajudei o Matheus Larsan a fazer o vídeo, não ajudei o Matheus Larsan em absolutamente nada. Eu nunca falei com o Matheus Larsan, não tenho contato com o Matheus Larsan, nada disso. Quem me perguntaram, pô, você não fez o vídeo, mas você ajudou o Matheus Larsan? Eu não ajudei. O Matheus recebeu o material que eu recebi abundantemente, relatório, vídeo, foto, áudio, etc. Ele fez o vídeo por responsabilidade dele. Ah, mas ele transmitiu uma mensagem sua. Pois é, meu camarada. Mas, assim, eu estou na internet. Quem está na internet está exposto. Ele não levantou nenhum falso testemunho meu, nem de Dom Tomás. Ele colocou no canal dele um vídeo, um pedido de Dom Tomás que já circulava na internet. É por isso que eu estou comentando isso, para que eu não passe como alguém que apunhalou Dom Tomás pelas costas. Em hipótese alguma, isso aconteceu. Aí o cara vai lá e coloca no canal dele. Então, ele que se resolva com o Dom Tomás. De minha parte, está tudo bem, está tudo ok, até porque eu nunca ajudaria. Assim, se eu falo que eu não vou fazer o vídeo, eu não ajudaria ninguém. Por quê? Porque eu mesmo faria o vídeo. Porque aí eu teria monetização, teria visualização, teria inscrito, teria membro, teria, entendeu? O lucro seria todo para mim. Se eu não faço, deixa cada um que faça o que quiser. Então, o Matheus Larsan é responsabilidade dele. Eu não tenho telefone do Matheus Larsan. Não estou falando que eu sou obrigado com ele, nada disso, não. Estou dizendo que eu não tenho contato, nunca mandei mensagem, ele nunca me mandou mensagem, e o fato dele me citar no vídeo dele é responsabilidade dele. Ele não levantou nenhum falso testemunho, nada disso. Ele recebeu material que deveria ser privado e que vazou, né? Eu quero deixar isso muito bem esclarecido. Tá certo?
Então, eu não tenho nada a declarar, até porque quem se expõe na internet precisa compreender algo básico. A internet não é um espaço de privacidade garantida. A internet é, por definição, um espaço público. Estou fazendo esse vídeo em cima de material que é público, tá certo? Em cima de material que é público, ok? Feito esses esclarecimentos iniciais, vamos agora ao que importa, o conteúdo do documento intitulado O Caso Padre Nas, a Verdade contra a Infâmia, que foi publicado em 20 de janeiro de 2026. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu recebi de gente de dentro do Mosteiro, de associações, de pessoas ligadas ao Padre Nas, ligadas a Dom Tomás, e que, inclusive, teve gente que não foi Dom Tomás. Não foi Dom Tomás. Teve gente que falou assim, a gente queria publicidade. Então, ok, o primeiro pedido eu atendi, deixo bem claro que o documento, que aquilo que deveria ser privado vazou, não fui eu que vazei, não sei quem vazou, nada disso, tá? Não sei quem vazou, não estou citando nome nenhum de ninguém. Mas, uma vez que nada mais é segredo, então quero crer que o Dom Tomás não vai ficar aborrecido comigo por eu dar essa resposta aqui. Melhor, ler, comentar, fazer uma resenha desse documento chamado O Caso Padre Nas, a Verdade contra a Infâmia. Trata-se de um documento extenso, articulado, grave e carregado de implicações morais, eclesiais e humanas. Não pode ser tratado de maneira leviana. Nosso canal é muito honesto nesse aspecto. O documento começa deixando claro que ocorreu no Mosteiro da Santa Cruz, o que ocorreu no Mosteiro da Santa Cruz não foi um problema doutrinário, não foi um desvio teológico, não foi uma questão litúrgica, tampouco uma crise disciplinar legítima. Segundo o texto, isso que eu estou dizendo, é o ponto de vista, estou dizendo que é verdade absoluta, é o ponto de vista dos autores do texto. Segundo o texto, o que ocorreu foi uma crise pessoal, moral e política travestida de zelo religioso. Assim, o Mosteiro tem passado umas situações aí meio escabriadas, né? Teve um padre que virou satanista, outro que deixou o sacerdócio por questões morais, aí teve essa questão no seminário, enfim, teve um outro, mas aí, que eu nem levei em consideração, né? Falaram que o cara surtou, mas depois eu verifiquei que ele não surtou, mas ele teve uma depressão, e depressão é doença, qualquer um pode ter, né? A mesma coisa que você ridicularizar, diminuir uma pessoa que está com depressão, é a mesma coisa que você ridicularizar uma pessoa que está com dor de barriga, uma pessoa que está com dor de cabeça, uma pessoa, entendeu? Uma pessoa que está gripada, uma pessoa que teve Covid. É uma doença, depressão é uma doença, que precisa ser tratada e não pode ser ridicularizada. É coisa séria, depressão, né? Mas, assim, teve 3 casos aí, né? E a resistência é pequena. Eu sempre ouvi falar que a resistência era grande, 60 padres, mas acho que parece que são 60 padres no mundo todo. No Brasil não chega a 10 padres, né? Enfim, isso aí me chamou muita atenção. E segundo o documento, no início de 2023, o bispo britânico, Monsenhor Richard Williamson, passou a receber uma verdadeira enxurrada de denúncias vindas do Brasil. Denúncias insistentes, repetidas, formuladas em linguagem alarmista, que acusavam o padre David Nas de querer transformar o Seminário da Resistência em um braço dos Arautos do Evangelho, ou da TFP. Que me parece que o padre David Nas foi, eu não sei se foi dos Arautos, ou foi do IPCO, ou dos dois, né? Tem gente que já teve nos dois, eu não sei. Primeira vez que eu vi o padre David Nas foi nunca vi ele pessoalmente, acho que nunca vi ele pessoalmente, não. Mas foi num vídeo de uma Semana Santa que ele passou lá no mosteiro, enfim. Sei que ele é capixaba e só isso. O texto afirma de modo categórico que as acusações não tinham base factual, eram ilações, conjecturas e associações artificiais construídas para provocar uma reação imediata à autoridade episcopal. Essa pressão inicial, segundo o documento, funcionou. Em 7 de março de 2023, o bispo Richard Williamson enviou a Dom Tomás um e-mail manifestando preocupação com o padre David. Esse e-mail foi amplamente divulgado pelos detratores. O que não foi divulgado com o mesmo entusiasmo veio depois. Um ano mais tarde, Monsenhor Williamson visitou pessoalmente o Mosteiro da Santa Cruz e o seminário dirigido pelo padre David Nas. Segundo o documento, ali toda a narrativa começou a ruir. O bispo encontrou um seminário vivo, organizado, disciplinado, com identidade espiritual clara e profundamente enraizada na tradição da igreja.
Segundo o relatório, o documento, né, porque foram feitos vários relatórios, acusando o padre David Nas de uma série de questões, e aí fizeram agora, amigos do padre Nas, pessoas que estavam no seminário, né, a verdade contra a infâmia. Então, o bispo Richard Williamson esteve lá, visitou pessoalmente o Mosteiro da Santa Cruz, e aí concluiu, segundo esse documento, né, que havia uma identidade espiritual clara e profundamente enraizada na tradição da Igreja. Em 23 de maio de 2024, o bispo Richard Williamson enviou um novo e-mail ao padre David Nas. Nesse e-mail, elogiou abertamente o que viu e afirmou que a visita lhe deu esperança para o futuro e deixou de forma concreta uma quantia em dinheiro para ajudar a obra. Segundo o texto, esse gesto fala mais alto do que qualquer relatório ou dossiê. É importante apresentar uma documentação comprobatória, né, do envio desse dinheiro, enfim. Tudo isso, gente, tudo que eu falo precisa ser, né, você bota uma interrogação, você nunca acredite em mim, em nenhum canal de maneira dogmática. A gente pode passar informação errada. Não é meu desejo, não é, né, assim, não vou falar dos outros, vou falar por mim, não é meu desejo. Enfim, mas a gente pode passar informação errada, né? Ninguém é perfeito. Após a divulgação dessa visita, algumas pessoas que haviam acusado o padre David Nas chegaram a comparecer pessoalmente ao seminário para se retratar. No entanto, o documento afirma que os inimigos não desistiram, apenas aguardaram o momento oportuno. Inimigos de quem? Do padre Nas. Enquanto o Monsenhor Williamson esteve vivo, sua autoridade moral funcionou como um freio às intrigas. Com a sua morte, em janeiro de 2025, esse freio desapareceu. Dom Tomás, mas por que Dom Tomás não pode ser esse freio? Não é esse freio, não representa esse freio, não tem essa força de freio. A partir daí, segundo o texto, antigos contatos foram retomados, intrigas adormecidas reacenderam, dossiês envelhecidos reapareceram e uma ofensiva final foi preparada. O documento sustenta de forma explícita que houve articulação interna envolvendo leigos e sacerdotes com o objetivo de destituir o padre Nas e tomar o seminário por ele fundado. É porque me parece que o seminário ele seria um pré-seminário, e aí eles seriam enviados para estudar em abril, ou seja, o cara era vocacionário, ficava um tempo no seminário de Friburgo, depois iria para abril, o que nunca chegou a acontecer, porque eles ficaram no seminário mesmo. Segundo os detratores, segundo as pessoas, segundo, né, os opositores do padre David Nas, por articulação dele. Enfim, é uma coisa que a gente pode perguntar ao padre Nas, né, se isso tem cabimento ou não. Diversos nomes são citados ao longo do texto, sempre associados a comportamentos, contradições e conflitos internos. O documento apresenta o Luigi Falcão, apontado como articulador de um dossiê, Marcos, descrito como um colaborador submisso, Francisco, um suposto eremita que teria espionado o mosteiro. Isso daí, eu não estou dizendo que é isso, estou dizendo que isso daí que está no documento que me enviaram algumas pessoas, né? Algumas pessoas. Padre Flávio Mateus, que eu não sei quem que é, autor da carta conhecida como Zelensky brasileiro, Padre René Trincado, que é um padre chileno acusado de agir nos bastidores para transferir vocações, Padre Calixto, descrito como uma figura problemática, e Dom Faure, apresentado mais como vítima de manipulação do que como agente consciente. Isso daí é o que está nesse documento. Endosso, verifiquem, averiguem essa informação. O documento dedica dezenas de páginas, são 26 páginas, né, a descrição de tensões internas. A tese central é sempre a mesma. Não houve uma busca sincera pela verdade, mas sim uma tentativa deliberada de destruir moralmente um sacerdote e uma obra que, segundo os autores, apresentam frutos concretos. A conclusão do texto é severa, afirma que nenhum dos detratores resiste ao confronto entre o discurso e frutos. Enquanto o padre David Nas construía um seminário com identidade, disciplina e vocações reais, seus acusadores apresentariam obras fragmentadas, instáveis e marcadas por conflitos constantes. Eu recebi uma informação, não sei se é verdade, mas vou compartilhar aqui, que é alguma coisa para você verificar, o seguinte, que
O professor Carlos Bezerra e o professor Carlos Nogueira deixaram a resistência por conta do padre David Nass. Assim, acho que o Carlos Bezerra teve problemas com ele, em função disso teria desenvolvido algumas questões até emocionais, e o Nogueira, eu não sei se isso é verdade, tá? Mas assim, o Nogueira teria se afastado da resistência também por conta de algumas discordâncias com o padre David Nass. Essa é a informação que eu recebi mais de uma vez, inclusive. Né? A conclusão do texto, então, é severa e afirma que nenhum dos detratores existe um confronto entre discurso e os frutos. O documento afirma, ainda que Dom Tomás não foi arquiteto da trama, mas uma de suas vítimas, pressionado durante anos, isolado, exausto e cercado por versões distorcidas, acabou cedendo e removendo o padre David Nass como forma de apaziguamento. Segundo o texto, essa decisão não pacificou a situação, mas apenas confirmou o poder dos intrigantes. Este vídeo não é um tribunal, ele não é uma sentença definitiva. Ele é a exposição responsável de fatos documentados que merecem ser conhecidos, analisados e discutidos com seriedade. Os fatos estão registrados, os documentos existem, os nomes estão postos. E, como sempre na história, a verdade pode ser combatida, mas não desaparece. Bom, meu povo, existe uma questão aí de pessoas que acusaram o padre David Nass de uma série de questões. Teve a presença de dois bispos, os Zendejas e Dom Michel Faure, né, o bispo Gerardo Zendejas e Dom Michel Faure, estiveram no seminário, no Mosteiro Mosteiro da Santa Cruz, cobraram umas questões, cobraram algumas medidas de Dom Tomás. Como uma das medidas, o padre David Nass foi removido. Alguns dizem que de maneira muito correta, de maneira muito sóbria, muito necessária, muito pertinente. Outros falaram, não, ele foi um ótimo reitor, um ótimo sacerdote, e nós protestamos por conta disso, porque se trata de uma perseguição de briga pelo poder. O que é que aconteceu, Vinícius? Professor Vinícius Cousimerdo, o que é que aconteceu? Eu não sei. Eu sei que eu recebi muito material, que eu ia fazer um vídeo, que Dom Tomás me pediu para não fazer o vídeo, eu não fiz o vídeo. Depois, o pedido de Dom Tomás vazou, não sei para quem, não sei por quem, não sei como, mas já chegou em mim, já público. Eu respondi às pessoas que me enviaram. Também vazou a minha resposta. Isso foi apresentado pelo Matheus Larsan. Não sei como o Matheus Larsan teve contato com isso, não foi por mim, mas eu respeito imensamente Dom Tomás, respeito imensamente a resistência. Eu sou um pesquisador sobre conservadorismo católico, estou aí, né, na conclusão, na fase conclusiva do meu terceiro livro sobre essa questão de tradicionalismo católico, conservadorismo. Me debruço sobre isso há 20 anos, não tenho interesse em fazer nada sensacionalista. O que eu falei aqui, você não precisa acreditar em absolutamente nada, você pode pegar frase por frase e verificar você mesmo tudo. O que é fato é que está havendo uma crise na resistência. Ponto. Isso é fato. Isso é fato. Dom Tomás pretendeu blindar, mas não deu certo, porque ao redor dele tem pessoas que estão se degladiando, e próprio Dom Tomás mesmo, que é um monge beneditino, né, sagrado bispo, me parece que não está lidando muito bem com a situação, me parece que está precisando de alguns auxílios. Eu estou falando de uma comunidade pequena, né? Eu não sei se a resistência chega a 10 padres. Agora você imagina, 10 padres para atender. Rio de Janeiro, aí tem missão em São Paulo, tem missão no Paraná, já estiveram, né, em Santa Catarina, no norte do Brasil, enfim.
Itaperuna, a minha cidade, Itaperuna, tem de 12 a 15 padres. Itaperuna tem 100 mil habitantes. Como é que poucos padres assim dão conta de atender o Brasil todo? Eu acho que esses fiéis, eles assistem missa de 2 em 2 meses, a cada 3 meses, eu não sei. E aí teve um agora que iria, quando eu falo teve um, não é demérito não, tá? É porque teve um padre que iria atender uma missão em Blumenau, naquela região lá, e acabou que não vai mais, enfim. Além disso, diversos seminários, assim, diversos não são muitos, né, mas alguns seminaristas me mandaram e-mail, me mandaram WhatsApp, me mandaram mensagem, perguntando o que eu achava. Eu falei, cara, não é difícil para eu achar alguma coisa. Eu posso, no máximo, relatar os fatos que chegaram até mim. Mas a conclusão, eu não quero te induzir nenhuma conclusão. Você conclua aquilo que você achar melhor. Você vai tirar a sua conclusão. Você pode conversar com as pessoas. Tudo que eu disser aqui no canal, todos os nomes, tem direito de resposta, a pessoa pode responder perfeitamente aquilo que, né, a maneira como achar melhor. Assim, Vinícius, deram um monte de relatório, esses relatórios estão errados. Aí a resposta é esse outro relatório que foi feito por amigos do Padre Naz, e seminaristas e jovens que estavam com ele. E alguns, me parece que talvez até podem acompanhá-lo lá em Santa Catarina. Não existe a verdade, existem pontos de vista. Mas tudo é relativo. Então, Vinícius, não, claro que não. Mas quem pode dizer melhor isso são pessoas que estão vivendo lá dentro. E algumas pessoas que estão vivendo dentro da resistência, do mosteiro, do seminário, também não estão entendendo muito bem o que aconteceu. Mas houve ali uma série de questões, conflitos, né? Onde alguns acusam o padre Naz de montar um horário que não tem nada a ver com Dom Lefebvre, afastar os padres, ter problemas com Carlos Noguet e com Carlos Bezerra, agir de maneira autoritária, controlar muito o Dom Tomás. Outros dizem não. Tudo que foi feito no seminário, praticado no seminário, era bom. Teve um jovem que até falou comigo, né? Eu tive problema na resistência, eu tive problema na permanência, tive problema na fraternidade. Na hora que eu descansei o meu espírito, encontrei uma casa legal, aí vem esse levante todo. O cara perdido, um jovem perdido, conversando comigo. Outros mandaram zap, outros mandaram e-mail. Entendeu? Eu sei que a resistência passa por momentos difíceis num mundo que está em crise. Mas é só a resistência que não presta. Vamos ter bom senso? Vamos ter bom senso. Hoje, eu fui à igreja, eu gosto muito da igreja. Quando a igreja está vazia, eu fui a uma determinada igreja, e lá eu encontrei um jovem que foi seminarista. Tem nada a ver com resistência, tem nada a ver com resistência, com nada. Com fraternidade, permanência, não tem nada a ver. O cara nem sabe o que é. Esse cara foi seminarista. Ele estava falando, nossa, eu estive no seminário, mas eu fiquei meio perdido, minha experiência não foi boa, eu estou pensando em ir para um outro seminário, porque eu já fui seminarista, né? Tô 43 anos, tem alguns jovens que buscam algumas informações e orientações comigo. E ele estava falando, cara, de uma série de problemas. A gente está vivendo num mundo hoje em crise, né? Que você tem crise política, nossa, olha a situação do mundo, olha a crise humanitária que a gente verifica no mundo, né? Na América Latina, a gente tem violência no Rio de Janeiro, corrupção no Rio de Janeiro, corrupção em Brasília, corrupção nas câmaras. Temos a crise de um sistema institucional. As igrejas evangélicas estão mergulhadas em crises políticas de corrupção e adultérios de pastores, e pastor roubando e pedindo dinheiro e vendendo o evangelho, coisas seríssimas. Crise na ala tradicionalista da igreja, às vezes até em grupo pequeno que não se entendem entre si, crise no mundo secularizado, na economia, choque entre países, né? Você vê a Europa toda passando por uma crise de diplomática com os Estados Unidos por conta da Groenlândia, ou seja, nós estamos vivendo um mundo em crise. Crise no judiciário, crise de autoridade, né? Esse escândalo aí do Banco Master, do Vocário, dizem que tem um celular aí cheio de situações constrangedoras para político, para magistrado, para desembargador.
né, o celular do Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ, né, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, também comprometendo o político. Então, assim, a gente está passando por uma crise terrível que toca a política, que toca o esporte, que toca a economia. Você não vê o São Paulo, o presidente do São Paulo caiu, o presidente do Corinthians caiu. Assim, né, a crise de autoridade do professor, do policial, do juiz, do líder religioso, crise que toca tudo quanto é as instituições. E lembrando, eu não estou generalizando nenhuma instituição, né? Toda instituição tem gente boa, tem gente ruim, mas hoje a crise é um problema muito sério, que assola a resistência, mas que também não está totalmente fora da fraternidade, que está dentro da igreja, que está entendeu? Que está na política, na economia, no meio artístico, que é uma crise humanitária que toca tudo, tá certo? Então a resistência ela não é pior por conta disso. Só que estourou uma crise. E hoje em dia, nesse mundo polarizado e cibernético, onde tudo é gravado, tudo é escrito, entendeu? Tudo é filmado, fotografado, gravado, etc., o pessoal joga na internet. E eu sou um pesquisador. Eu sou um pesquisador, sou um historiador, eu estou indo para a conclusão do meu terceiro livro, me interesso imensamente por tudo que toca o tradicionalismo católico, os grupos conservadores, administração, fraternidade, resistência, Opus Dei, Arautos Evangelho, TFP, Plínio Corrêa de Oliveira, Marcel Lefebvre, etc., Concílio Vaticano II, Igreja Católica e Revolução Francesa, enfim. Tudo isso que toca esses temas são da minha área de interesse. E registro essa resposta que foi apresentada, né, intitulada como uma verdade contra a infâmia. Isso não quer dizer que seja a verdade, quer dizer que é um ponto de vista de defensores do padre Nas. E, enfim, existem outros pontos de vista também. E você que está aí do lado? Vinícius, quem que eu acredito? Não sei, meu irmão. Eu também não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu, honestamente, não tenho uma opinião formada sobre isso. A conclusão que eu chego é que estamos num mundo em crise, essa crise toca uma série de instituições religiosas, políticas, esportivas, econômicas, etc., e também, no que tange a questão religiosa do conservadorismo católico, toca a resistência. Qual a conclusão devemos chegar, Vinícius? Essa é a conclusão que você vai ter. Eu sei que existem detratores e defensores de todos esses personagens que eu acabei de citar. Quem viver, verá. Se inscreva no nosso canal, dê uma olhada no curso de História do Tradicionalismo Católico. Saiba que nós nunca devemos generalizar nenhuma instituição e nós devemos sempre valorizar o ponto e o contraponto. Nenhuma versão ela é uma verdade absoluta. Ela sempre pode ter diferentes visões, diferentes versões, diferentes pontos de vista. Esse é o meu ponto de vista. Um grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre.